vós mesmos, só curve as vossas frontes. Soberano Deus, eterno Pai, nessa hora nós humildemente nos colocamos diante da Tua santidade. Pedimos, Deus, a orientação do Teu Espírito. Iramos tratar da Tua palavra. Somente pode ser entendida à luz do Espírito Santo. Aqui nós não somos nada e pedimos humildemente a Tua direção. Fique conosco, nos ajude, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tá? Lição de número 9. Tá? Ascensão e queda do anticristo. Hoje nós vamos falar de dois personagens extremamente fictícios, na realidade não, porque eles são reais, mas extremamente importantes dentro da grande tribulação. Vamos falar do anticristo e do falso profeta. Tá bom? O capítulo 13 de Apocalipse vai falar desses dois personagens. E antes de a gente fazer menção do texto, eu vou fazer a leitura bíblica com vocês. Eu gosto muito de estudar Apocalipse pela palavra, tá? Fica muito mais compreendido aquilo que a lição quer falar. E depois a gente vai pegar alguns parênteses que está dentro da lição. Tá? O texto 1 fala assim: a besta que surgiu do mar. Apocalipse 13, versículo 1 ao 10. Tá? Vou fazer a leitura. Quem tiver vossa Bíblia que acompanhe. E diz assim: eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre os chifres 10 diademas e sobre a cabeça um nome de blasfêmia. A besta vi era semelhante ao leopardo, e os pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Até aqui por enquanto. Nós estamos vendo aqui João tendo uma visão de uma besta, tá? E aqui a palavra besta não é aquelas pessoas que fazem besteira não, tá bom? Besta aqui é um animal feroz, tá? Besta aqui significa um animal literalmente feroz. E no versículo 2, você vê a comparação dessa besta com os mesmos animais que Daniel tinha visto, tá? O leopardo, o urso e o leão. Mostrando que a origem dessa besta é das mesmas tipologias desses animais. Lembra? Babilônia, Pérsia e o Império Grego. Essa besta ela surge do mar. Depois eu vou mostrar para você que muitas das vezes o mar ele é ligado à nação gentílica. Tá? O mar, toda vez que Jesus fala sobre o mar, que Deus usa a figura do mar, ele mostra falando dos gentios. E mostrando então que essa besta que surge do mar, ela é a representação do anticristo. Quem vai ser o anticristo? Tá? O anticristo vai ser uma pessoa política com alto poder que irá trazer para o mundo uma falsa paz. Você observa que no versículo 2 diz assim: a besta semelhante ao leopardo, seus pés de urso e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. O dragão representa a figura de Satanás. Quem vai dar autoridade ao anticristo é o próprio diabo. Ele passa o seu poder, a sua autoridade, o seu trono para essa pessoa, esse homem ou mulher. Homem aqui eu estou falando de conjectura humana, a gente não sabe, tá? Não faz diferença. E ele vai vir então, vai entrar nessa parte aqui da grande tribulação com grande autoridade. O espírito do anticristo, tá? Ele já paira sobre o mundo há muito tempo. Só que ele não pode agir por causa de mim e de você, que somos templo do Espírito Santo. E enquanto o Espírito Santo estiver na terra, ele impede a manifestação do anticristo. Mas quando a igreja for arrebatada, e com ela vai o Espírito Santo,
o anticristo ele vai ter liberdade de agir no meio do povo. Ele vai aparecer no cenário mundial, tá? A besta que surge do mar é um cenário político, vai ser um homem de grande influência, tá? E ele vai trazer uma falsa paz para o mundo. Observa que no texto 1 diz assim, ó, tanto o anticristo como o falso profeta vai aparecer aqui no capítulo 13 como uma figura de duas bestas. O anticristo, a besta que surge do mar, o falso profeta que surge da terra. O anticristo é assim chamado por duas razões. Ele se opõe a Cristo, no sentido de existir, utilizar, mas também é chamado que procura imitar Cristo como Salvador da humanidade. Você vai ver na palavra algumas tentativas de imitar a Cristo que essa personificação vai fazer. Vou continuar lendo aqui, ó, versículo 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte. A sua chaga mortal foi curada, toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta, e quem poderá batalhar contra ela. Sabe o versículo 3 vai dizer que em determinado momento, o anticristo vai ser ferido com uma ferida mortal. Mas ele vai ressuscitar. Quem é que ele está tentando imitar aqui? Jesus. A Cristo. Tá? O versículo 3, ó. Vi uma de suas cabeças como ferida de morte, uma chaga mortal, foi curada. E toda a terra se maravilhou após isso. Então, em tese, ele morre, digamos assim. É. Aqui, muitos teólogos conjecturam como um possível atentado. Alguns falam que vai ser uma grande farsa, que ele vai forjar sua morte. Mas de uma coisa essa, eu acredito numa morte relativamente real, até porque nós estamos falando de uma pessoa que tem a autoridade de Satanás. E a igreja, Cristo e o Espírito Santo, não estão mais na terra, nós estamos no céu. Então, meu filho, vou contar o português, claro, o pau está cantando aqui, o diabo faz o que quer. Ele vai ter esses 3 anos e meio aí, para poder realmente sentir o gostinho da vitória, enquanto nós estivermos no céu. Porque depois que Cristo voltar, nós vamos ver que no final, com um sopro da boca dele, ele vai mandar o anticristo e o falso profeta para o lago de fogo. Mas enquanto isso, ele está curtindo a dele. É o momento dele. Então, eu acredito pela escritura que ele vai ser ferido. E a Bíblia fala que é uma ferida de morte. Então não é um tiro de raspão, não é uma gripezinha. Vai morrer, mas depois vai viver de novo, vai ser curado. E isso está dizendo que a terra vai se maravilhar. Então as pessoas veem, é Jesus. Vão buscar adoração mesmo. Vão adorar esse cara. Esse cara é Jesus. Porque ninguém venceu a morte que não seja Jesus. Então o anticristo, ele é chamado assim por 2 motivos. Primeiro, porque ele se opõe a Cristo. Vem literalmente para contrário a todas as coisas que Cristo fez. Mas também para imitar a Cristo. Tá? O que é estranho, digamos assim, é o quê? É porque quem tem o poder sobre a morte, de ressuscitar alguém, é Jesus Cristo. Não, você pode ter certeza que se ele faz isso, é com consentimento do Senhor, com certeza. Daqui, por exemplo, vai estar liberado. Quando Jesus não vier e dar o fim nisso, o diabo vai aprontar o que quer aqui. E nós vamos ver que, inclusive, ele vai montar na terra, para poder imitar realmente a Cristo, já comentei isso algumas vezes, uma trindade satânica. Porque o dragão está aqui, que é o próprio Satanás, se imitando a Deus. Satanás sempre quis ser igual a Deus. Nós temos o anticristo, que agora imita a Cristo. E vamos ver logo mais para frente a figura de um homem religioso, que é o falso profeta, que vai imitar o Espírito Santo. Então ele vai montar na terra aquilo que por hora vai estar no céu. Enquanto a trindade vai estar com a igreja na terra, nós vamos ter a trindade satânica. Tá? O próprio diabo, o dragão, a besta que surgiu do mar e a besta que surgiu da terra. Então não é um tempo muito difícil. Você vai perceber algumas coisas aqui que, se a gente não for entendido realmente do Espírito, fala, isso aqui é ficção científica. Mas não é, gente. Tá? É o que a palavra está dizendo. Tá? O anticristo, ele não é o diabo, como alguns dizem, não é. É uma pessoa de carne e osso, como eu e você, que será grandemente influenciada, tomada pelo diabo. Só tem 2 pessoas
pessoas na Bíblia, pelo menos relatadas, que Satanás literalmente apossou e tomou, assim, vamos dizer, incorporou na pessoa. Judas e o anticristo. Somente. E o dos Estados Unidos, da Itália, os problemas hoje são de ordem mundial. Então o mundo almeja por alguém que assuma isso e fala, eu vou dar um jeito. E essa pessoa será o anticristo. Ela vai vir trazendo as possíveis soluções para tudo que está afligindo ao mundo. Hoje nós vivemos num mundo globalizado. O mundo está preparando o cenário para que esse homem, tá, comece a aparecer. Ele está andando pela face da terra aí, provavelmente. A gente não sabe. Mas o cenário para ele aparecer está aí. Então ele vai ser uma pessoa grandemente influente politicamente. Eu imagino alguém ligado às Nações Unidas, que hoje a ONU ela é muito mais do que conciliadora. Ela está passando, inclusive, a intervir na soberania de determinados países. Né? Se vocês estudarem um pouquinho mais de história, você vai ver que a ONU tem até exército próprio dela. Então ela tem trazido muito mais do que aquilo que ela se propôs no início. Então, trazendo um pouquinho para a nossa realidade aqui, o que está na Bíblia, né? Esse animal, né, que João vê na forma de uma besta feroz, tá? Na verdade, é uma pessoa que será dada toda a autoridade pelo próprio diabo. Fala, Naldinho. O anticristo já existe, ele só serve para se manifestar, né? O espírito do anticristo já reina na Terra há muito tempo. Só é que ele... A Bíblia diz que o espírito dele já opera. Está aqui, entendeu? Ele vai ganhar grande autoridade na abertura do primeiro selo. O que acontece no primeiro selo que a gente viu mais para trás? Sai um cavaleiro montado num cavalo branco. Tá? E muitos falam que era Jesus. Só que isso não faz sentido, porque quem está abrindo os selos é Jesus. Então ele não pode estar, embora ele seja um Deus onipresente, não faz sentido ele estar abrindo o selo e ao mesmo tempo botando um cavalo. Esse primeiro aí é o próprio anticristo, entendeu? Porque ali na abertura do primeiro selo dá início à grande tribulação. Então a igreja já foi arrebatada nos versículos anteriores até o capítulo 4 de Apocalipse. Então abre o primeiro selo, o primeiro cavaleiro é que cavalga no cavalo branco, entendeu? Mas a Bíblia é bem clara, o cavalo é branco, mas ele não fala nada do cavaleiro. Então ele já vem ali imitando a Cristo. Ele é o anticristo. A partir dali ele já tem autoridade para poder se manifestar. Você vai perceber isso claramente quando você vai ser um homem que vai propor um tratado de paz por quanto tempo? Nós vimos isso em Daniel. 7 anos. Não é 5, não é 6, não é 10. 7 anos. Você vai fazer um tratado de paz. Principalmente entre as 3 principais religiões monoteístas. Cristianismo, nós, islamismos, muçulmanos e os judeus, é o judaísmo. Ele vai fazer um tratado de paz principalmente com essas 3 religiões. Os 7 anos que ele assinar esse tratado, pode começar a deixar as coisas tudo para trás, porque vamos subir. A Bíblia é clara que nós estaremos subindo a partir daí. Aí, daí em diante, você tem todo o processo da grande tribulação. Ele vai ensinar esse tratado de paz com 3 anos e meio. Daniel relatou tudo isso pra gente. Nós vimos 70 semanas de Daniel. Com 3 anos e meio, ele quebra esse tratado de paz. Como? Ele vai adentrar no Santo dos Santos. Que pro judeu, só um sumo sacerdote da linhagem de Davi, da tribo de Levi, uma vez por ano tem essa autoridade. Pode ser o presidente, pode ser quem for, não pode entrar lá dentro. Na hora que ele fizer isso, o povo judeu vai encarar, fala, nós não podemos fazer isso não. Aí ele quebra o tratado de paz e começa a perseguir o povo. Aí vem os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Então esse camarada, ele vai ter grande poder de persuasão, lábia, para levar. Gente, vocês juntar as 3 maiores religiões monoteístas num acordo não é simples. Tá? Não é simples não. Muitos já tentaram. Muitos, tá bom? E não obtiveram era o êxito. Ele vai conseguir fazer isso. Ele vai conseguir reunir esse povo, tá?
Vamos continuar lendo aqui para a gente poder tirar um pouco mais de estudo disso daqui. Ó. Foi lhe dado, estou no versículo 5, foi lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia. Deu-lhe poder para continuar por 42 meses, 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, quando o anticristo entrar realmente no cenário, está vendo que ele vai ter autoridade, que ele vai ter poder da lábia. É um político, né? Político tem isso. É uma pessoa política, tá? É verdade. Tem político bom ou ruim, mas político ele tem, ó. Entendeu? Ele tem lábia. Não pode faltar. Tá? Não pode. E você vê tudo isso daqui, da onde vem toda essa autoridade do anticristo, tá? Do próprio Satanás. A Bíblia fala bem claramente aqui que foi o dragão que deu poder e deu autoridade sobre a face da terra, para ele poder agir. E ele vai ter um coadjuvante, vamos ver aqui agora, alguém que ajuda ele, que é a outra besta que surgiu da terra, que é o falso profeta. Então ele vai surgir no cenário, gente. Vai ter 7 anos, né, para ele ficar aqui. No final de 7 anos Jesus volta e bota ele para correr. Na verdade joga ele no lago de fogo e enxofre. Mas ele faz um acordo de 7 anos de paz. Nós vimos isso em Daniel. No meio desses 7 anos, 3 anos e meio, quebra esse acordo, entrando no Santo dos Santos. E aí, conjecturando aqui, imagina que ele vai chegar lá, né? Estão dizendo por aí que eu sou Messias, né? Machia. Sou eu mesmo. Aí vai e entra dentro do Santo dos Santos. Aí os judeus vão abrir os olhos. Não funciona assim não. Tá? Não tem autoridade para entrar aqui. Porque tem uma coisa que os judeus aprenderam. Toda essa história que nós vimos do cativeiro babilônico até aqui é a questão da idolatria. Um dos motivos que levou Israel para o cativeiro, um dos principais, era a idolatria. Eles adoravam a Baal, eles chegaram à audácia, tá, de sacrificar seus próprios filhos a um deus chamado Moloque. Vocês já ouviram falar? Moloque, na verdade, é um demônio que se alimenta de crianças, matavam. Daí vem a palavra moleque. Por isso, cuidado quando você chama um garoto de moleque. Tá? Moleque vem da palavra Moloque. Moloque é um demônio. Tá? E tudo isso Israel praticava. Isso era abominável aos olhos do Senhor. Hoje, você não vê. Israel pode ter todo o defeito do mundo. Mas idolatria você não acha dentro de Israel mais não. Nunca mais, depois que eles saíram do cativeiro babilônico, eles adoraram uma única imagem. Eles aprenderam, né? Não foi pouco eles aprenderam, nunca mais. Eles podem não aceitar Jesus como Salvador, eles só vão ver isso depois da grande tribulação, vão ter que encarar o anticristo, vão ter que encarar o falso profeta, o próprio diabo, mas idolatria. Em Israel, você não vê mais não. Deixa eu falar rapidinho. Pode falar. O senhor diz lá que o mar, desse emerge do mar, significa nação gentílica. Uhum. E a outra que emerge da terra, a terra significa o quê? Porque quando a gente fala de planeta Terra, tá? O que tem mais entre nós aqui? Terra ou água? Água, entendeu? Mostrando que a besta surgiu do mar, ou seja, ela tem uma autoridade muito maior, está vinda pelo próprio Satanás, ela tem uma maior autoridade. E o mar, na maioria das vezes, mostra a nação gentílica que é muito grande. Se uma surgiu do mar, só tem outro lugar para surgir, da terra. Não pode vir do céu, porque do céu vem Deus. Por isso que a outra vem da terra. Ou seja, ela é coadjuvante da... Mas a terra representa o quê? Porque você disse que o mar representa a nação gentílica. Uhum. A terra representa... Não tem nenhuma conotação direta da terra, não. É que como uma veio do mar, a outra tinha que vir da terra. Não tinha outro lugar para ela vir. Por isso que tem esses dois paralelos, ok? Eu estou falando, porque o mar... representa a nação gentílica. Se representa a nação gentílica, teoricamente falando, digamos, a terra deveria representar, digamos, a nação israelita. Não necessariamente, até porque muitos falam, e já ouvi falar isso também, vou falar da besta que surgiu da terra, vai ser um judeu. Não, vou mostrar para falar que não vai ser não, tá? Pelo contrário, é muito provável que seja um cristão, ou
do cristianismo, talvez ligado à igreja católica. Aí eu já estou conjecturando, tá? Mas judeu ele não vai ser não, justamente por causa de alguns passos que ele dá aqui, inclusive da idolatria, tá? Que hoje é algo abominável dentro da nação judaica. Você pode culpar judeus de tudo quanto é coisa, mas de idolatria não. Eles não aceitam mais idolatria. Como o Ronaldinho falou, aprenderam a uma custa pena a ver isso daí. Então o texto vai tratar todo do anticristo. Então, para a gente poder entender o anticristo, então, não é o diabo, como já ouvi muitas pregações aí, ele é uma pessoa que vai receber a autoridade do próprio Satanás. Mas é um ser humano, infelizmente, como eu e como você, e como Judas, infelizmente deu lugar a Satanás poder utilizá-lo como tal. Ele tem uma grande influência, então não vai vir assim de baixo. A gente imagina uma pessoa... A influência dele já estará condicionada à autoridade de Satanás, ou ele, antes disso ele já vai ter influência? Eu acredito que já venha com influência. Por isso, assim, agora trazendo um pouco para cá, olhando os sinais e conjecturando aquilo que a gente observa. Provavelmente alguém ligado aos grandes altos escalões da nação, da ONU. Entendeu? Mas isso é uma conjectura que a gente que estuda um pouco a palavra, um pouco mais de tempo, associando o que está aqui, traz como o mais plausível possível. Porque é uma pessoa, gente, a missão dele não é simples. É reunir todo o mundo em uma só unidade. Tanto de moeda. Hoje nós estamos vendo que o papel moeda está com dias contados. Né? Estamos vendo que praticamente isso não existe mais. A gente está acabando com o papel moeda. A gente está entrando numa era totalmente que não há necessidade mais. Então tudo isso vai ajudar esse camarada a juntar tudo numa economia só. Então não pode surgir do nada. É alguém de grande influência. Daí começa a conjecturar nomes, né? Já falaram do presidente da França, já falaram do Donald Trump. Aí já é exagero. Apontar quem é o anticristo já é um pouco demais. Entendeu? Mas, hipótese que é um grande líder político, isso não resta poucas dúvidas, tá? E provavelmente oriundo da parte europeia, países muçulmanos, ou que tiveram etnias e colonizações muçulmanas, como mostra aqui os 3 animais, que representavam aqueles 3 impérios que nós estudamos, babilônico, medo-persa, grego, romano. Então sai dali, provavelmente daquela região, que naquela época não é o que é hoje. Se você fala hoje de Roma, então o anticristo vai vir da Itália. Gente, Roma, na época de Roma, era muito mais do que era a Itália. Era praticamente pegava a Europa como um todo ali, e da parte da Ásia ainda. Então vem daquela região. Dificilmente o anticristo vai sair do Brasil. E ele vai armar uma cilada, principalmente com o povo judeu. Por quê? Quem faz na história bíblica, teve essa ousadia de fazer descer fogo do céu? Não foi o profeta que fez isso? Elias. Tá? Nós vimos como estudamos Malaquias, que é uma profecia em Malaquias, que antes de Cristo vir, antes do Messias vir, Elias viria antes. Lá em Malaquias, logo no finalzinho. Inclusive, se você for conversar com o povo judeu até hoje, principalmente os mais ortodoxos, um dos motivos de eles não acreditarem na vinda de Jesus Elias não veio ainda, e tem uma profecia de Malaquias que fala que Elias precede o Salvador, que eles chamam de Mashiach, né? É o Messias. Quando esse camarada fizer descer fogo do céu, eles vão olhar para o falso profeta e falar aqui, ali, quem está ali? Olha lá, Elias. E quando eles confundirem o falso profeta com Elias, quem o falso profeta apontar é o Salvador. Para quem o falso profeta vai apontar? Para o anticristo. Entenderam a conjectura da história? Porque na população, uma das coisas que vai acontecer é realmente chover fogo do céu, né? Tá vendo? Aqui... E aí é nisso aí que eles vão acreditar, não. O que o povo judeu espera? Espera que Elias aponte o Mashiach, o Messias. É
É isso que está esperando. Elias vem antes, abrindo o caminho e mostrando para o povo judeu quem é o Messias. Jesus diz que o povo espera Elias, que Elias já veio. O próprio Cristo já disse isso. Tá. No Mateus. Sim. Tá. Mas ele faz uma alusão profética com João Batista, tá? Até porque depois os próprios perguntam ao João Batista, você é Elias? Ele fala, não, sou eu não. Tá? Elias, na verdade, ele vem como uma das testemunhas que precede a segunda vinda de Jesus. Era isso que Zacarias estava querendo dizer. Tá? Elias, ele vem, mas ele vem como uma das duas testemunhas, estudamos na aula passada, Moisés e Elias. Vai vir, vai pregar nos 3 anos e meio antes da besta se revelar realmente como ela é. Por enquanto, os judeus estão achando que elas são tal. As duas testemunhas vão pelejar contra a besta. A besta vai matar, a primeira besta vai matar essas duas testemunhas, vão ficar na praça por 3 dias e meio. Jesus vai ressuscitá-las e vai levá-las ao céu. Essa é a vinda de Elias que Malaquias fala no final do seu livro. Porque Jesus disse, tá? Foi do Elias literal. No caso, fazendo uma alusão profética e mostrando ali que João Batista praticamente encerrava ali o ofício de profeta. Ele foi um dos últimos profetas, profeta mesmo, que veio. Depois de João Batista, você não tem mais nenhum ofício de profeta. Tá? Sarina, vai perguntar para falar. Então quer dizer que João Batista ele só veio só com o espírito de Elias. Não vou dizer espírito, porque a gente não reencarna espírito, tá? Digamos que a comparação de João Batista com Elias é a questão do ofício profético. Eles vêm com a mesma missão, abrir caminho, falar da palavra. E Elias é um dos grandes profetas, talvez ali, a alusão que Jesus escolheu a Elias e não a Jeremias ou a qualquer outro, porque o povo tem uma grande admiração pelo profeta Elias, tá? Mas não quer dizer que João Batista era Elias, não, tá? A gente nem acredita nessa situação de reencarnação. Elias está vivo no céu, guardando aí o seu chamado para vir cumprir profeticamente o que ele vai fazer como uma das testemunhas, como nós vimos na aula passada, como nós acreditamos, pelo menos, tá? Mas ele reencarnar em João Batista, coisa desse tipo, não faz o menor sentido, tá? Tá. A gente não acredita nisso. Inclusive, é até uma das linhas teológicas que o Espiritismo puxa para falar que isso é real, mas não tem nenhuma alusão bíblica quanto a isso. Quando o falso profeta faz então descer fogo do céu, o judeu vai olhar para ele e falar, Elias que operou esse milagre. Então, quem o falso profeta apontar, ele vai falar, então é o Mashiach, é o Messias. Aí ele vai aponta para o anticristo. Nesse momento que começa a grande enganação do povo judeu, que só vai perceber a besteira que eles fizeram quando o anticristo realmente quebrar o acordo de paz. Então, fez grandes sinais de maneira que até fogo do céu, a terra, à vista dos homens. Enganos que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse, nem presença da besta. É importante deixar isso claro, que a autoridade do falso profeta, ele só opera maravilhas enquanto ele está condicionado ao anticristo, da presença do anticristo. É da onde vem a autoridade dele. E o anticristo recebeu a autoridade do próprio Satanás. E aí você vê então a trindade satânica trabalhando na terra, tá? Nesse período. Dizendo ao que habitam na terra que se fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia. Está vendo que pela terceira vez, tá? A Bíblia fala da besta que foi ferida de morte, mas reviveu. Tá? Tentando imitar Cristo. Então eles viram um camarada, que conjecturando aqui, teve uma ferida mortal, como nós vimos. Reviveu. Agora vem um cara que faz descer fogo do céu e aponta que ele é Cristo. Pronto. Acabou. Quem é que não vai acreditar? Principalmente do povo judeu. Gente herege mal comparado que fala que é o Bolsonaro. Não, a gente estava até comparando aqui, pela alusão, principalmente dos animais que precorre a besta, né? O leopardo, o urso. Gente, ele vai vindo daqueles povos que subjugaram Israel durante o período, né, babilônico, medo-persa e greco-romano. Então sai dali, não vem do Brasil, não
faz muito Tinha sentido. medo de Israel, né? porque logo- Vem daquele logo Império no início Grego-Romano que na época pegava praticamente a Europa toda e parte da Ásia. Hoje não. Hoje é. Ah, tá vindo da Itália? É o Papa. Não, entendeu? Isso é muito maior do que isso. É o papai argentino até. É. Enfim, Vai a falar. questão do Bolsonaro falando do Bolsonaro, porque logo no início do governo dele teve uma treta, uma coisa que ele acho que mudou a questão da embaixada, Sim. teve um conflito. Aí daqui a pouco parece que ele chegou a se reunir com o pessoal, o primeiro-ministro israelense lá e depois lá da Palestina, parece que ficou de lado a lado, né, um com o outro assim, e ele no meio. Né, parece que teve isso. E aí o pessoal tá falando, opa, rapaz, o cara que conseguiu o reino judeu no Palestina. É o cara. Tem uma foto dele na internet, nem sei se tem ainda, já faz um tempinho. Ele assinando um papel, né, um documento. Contei isso aqui também. Só que esse documento, na verdade, é o livro de registro de presença a quem visita o Museu do Holocausto. Isso é permitido assinar a chefes de Estado ou grandes autoridades que visitam lá. O Bolsonaro foi lá e visitou. O único brasileiro. Isso, chefe de Estado. E ele tem que assinar, e claro, fotografaram ele fazendo o registro dele que ele teve no Museu do Holocausto. Pronto! Olha lá o anticristo está assinando o tratado de paz com Israel. Gente, o anticristo, em primeiro lugar, entendeu? Ele vai vir não só em Israel, ele vai unir, como te falei, as três principais religiões monoteístas hoje, né? Nós, os cristianistas, o islamismo, a parte muçulmana, e os judeus, né? O judaísmo. E fazer isso não é uma tarefa tão simples, não. Muitos tentaram, tá? Dizendo que não apareceu gente tentando fazer isso, não, que já tentaram. Mas, principalmente judeus e muçulmanos, que vai ficar uma briga ali muito grande, porque o que quer? Os judeus querem um monte, né, para poder reconstruir o templo. Em compensação, os muçulmanos querem parte de Jerusalém, que foi acomodada a Israel de novo. E aí está esse impasse. Esse camarada vai conseguir fazer um meio de campo aí. Você dá um pedacinho de Jerusalém para eles, não tem problema não. Aí eles cedem para vocês, um monte vocês constroem o templo. Aí ele vai conseguir, falei que o anticristo vai ter, lábia, vai conseguir. Tá? E na hora que ele conseguir fazer esse acordo aí, principalmente judeus e muçulmanos vão ter que abrir mão de alguma coisa. Então, provavelmente, o pessoal os judeus abrem mão de parte de Jerusalém e, em compensação, recebem o Monte Moriá novamente. Aí reconstrói seu templo lá, o terceiro templo, que tem que estar reconstruído, porque aqui mesmo está falando que vai ter uma imagem da besta no templo. Tá? Não estou vendo no versículo 14, ele engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, e dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebida, ferida a espada, vivia. Ah, então a ferida dela vai ser de espada, então. Mas aqui a espada é porque na época aqui não tinha uma ponto 40 para colocar na Bíblia, entendeu? João não podia falar de uma ponto 40, nem de nada. Ele vai servir uma ferida, não necessariamente a espada. Até porque, gente, eu acho que hoje em dia a gente vai guerrear mais a espada, não. As guerras hoje são muito piores do que isso. A ferida de espada, normalmente ela mostra uma ferida mortal, né? Uma pessoa ferida a espada não vive para contar história. Somente a espada de dois fios, né? Ela já corta na hora que entra e na hora que sai. Esse que está lá da espada, a famosa espada de dois gumes, ou de dois fios. A corta entrando em você e depois saindo. Mas é a palavra que compara então, a palavra. Compara a palavra. Quando você estuda, ela fala com você e te corta. Quando você vai emitir ela também, ela fala com você. Então o pregador ele tem que viver aquilo e tem que apanhar da palavra também. A palavra que não corta não é inspirada pelo Espírito, tá? Então, aqui, aí que o falso profeta vai ferir. Depois diante desse todo, a gente vamos fazer uma imagem da besta. Vou fazer uma imagem da besta. Para que vocês pudessem adorar a besta. É Cristo. Tá? Ou pelo menos o Messias. Tá? E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, está dizendo aqui, hein? E fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Essa imagem que será construída nesse período
tá? É uma imagem que vai operar sinais e prodígios, inclusive falar. A imagem vai falar. Já imaginou? Está escrito aqui, ó. Tá? E a imagem vai ter autoridade, inclusive, de matar aqueles que, por porventura, não adorarem. Já vi até alguns estudos falando, não, isso aí vai ser efeito de computação gráfica, de robô. Você acredita mesmo? Tá? Sério mesmo? Conversa para foi dormir, né? Tá? Uma pessoa que está incumbida de autoridade, fazer descer fogo do céu. Uma pessoa está incumbida de autoridade, que morre e ressuscita. Não tem autoridade para fazer uma estátua falar? Agora, diante de todo... Agora, na pandemia, a gente está vendo o fenômeno das pessoas que estão na quarentena. Alguns programas eu vejo colocam um telão, a pessoa em pé ali, como se ela estivesse presente. Sim. E ela vai falando, todo mundo em volta. Como se a imagem dela, muita gente conjectura também possa ser a tecnologia, né? Sim, eu já vi algumas ministrações, porque a gente que estuda Apocalipse, tem um carinho especial por esse livro, então gosto de ouvir todos os lados. Ouvi falar de que isso aqui é tecnologia 5G, que está às portas. A tecnologia 5G está às portas, tá? E você não tem ideia do que vai mudar no mundo quando essa tecnologia sair. No meio do Oceano Atlântico você vai ter sinal de internet. Tá? No meio da floresta amazônica você tem sinal de internet. Tá? Não só no sinal não, a tecnologia 5G, né, 5G, quinta geração de tecnologia, vai mudar a forma de vida de muitas situações aqui. Um dia que eu tiver com mais calma, eu falo para vocês tudo sobre o que a tecnologia de 5G vai trazer de benefício, mas também de malefício. Enfim, mas de qualquer forma, eu particularmente, tá, pelo que a gente já estudei e já vi, não acredito que isso aqui seja um fenômeno tecnológico, e sim, realmente um fenômeno espiritual. Agora, pastor, a gente já vê algumas situações de estátua chorando sangue. Sim. O povo idolatra, fica igual um... Agora, você imagina onde fala. Imagina se falar, meu Deus. Já está falando, fazendo gesto. Rapaz, conversando. Olha o cenário, tá? As pessoas estão diante de um líder religioso, tá? A besta que surgiu do mar, ou falso profeta, um líder religioso. A palavra diz que ele aparenta um cordeiro, mas na verdade fala como um dragão, ou seja, tem duas caras, mas ele não tem influência política, ele é um influência religioso, tá? E ele começa a fazer milagres, operar grandes prodígios na presença da primeira besta, que é o anticristo. E um dos prodígios é de fazer descer fogo do céu. Quando as pessoas verem isso, apontam. Se lá em Malaquias está dizendo que Elias tem que vir para que Machia, né, Yeshua, venha, o Elias ali fazendo descer fogo do céu. Quem esse cara apontar é o anticristo. Aí vai e aponta justamente para a primeira besta. Além do mais, não me faz uma estátua que fala. Tem como as pessoas fugirem disso? E a gente não está esquecendo do principal, que é o Espírito Santo que não está aqui mais para convencer as pessoas do erro. Não tem mais o Espírito Santo. Vai estar dentro do templo, né? Essa imagem vai pro templo. É o seguinte, o povo judeu tipo assim, não aceita Jesus como Messias. Não. Certo? Mas eles têm perfeita noção, digamos, de quem foi o profeta Elias. Sim, claro, está na lei, né? Tem o Velho Testamento todinho. Então, como é que lá na grande tribulação, né, eles vão, digamos, esperar vir fogo do céu para, digamos, crer que o Messias está por vir? Porque Malaquias predisse isso, lembra? Malaquias predisse isso, eu não vou achar a profecia aqui de novo. Que antes de vir o Messias, viria Elias. E eles, como justamente o conhecedor da palavra, sabem que Elias não morreu, foi arrebatado. E eles estão esperando até hoje, conversa com os judeus ortodoxos, ele vai falar, não, quem vai mostrar, quem vai apontar para nós o Salvador, o Cristo, tá? Cristo para eles, a palavra Cristo para nós tem um sentido espiritual. Para eles não, tem mais do que isso, tem sentido governamental. É o rei que vai normalmente assumir Israel novamente. Então, pastor, nesse sentido aí, eles se enganaram porque quem fez esse papel foi o João Batista que preparou o caminho para Cristo. Então, eles delegaram para Elias um papel que foi o João Batista que fez, porque eles esperavam que viria um rei político.
não um rei que trouxesse o reino dos céus. Quando Cristo veio, justamente os judeus esperavam um novo rei. Jesus falou bem claro, meu reino não é desse mundo. Não vim aqui reinar aqui. Eu vim trazer a salvação. Tá? Eu vim padecer pelos seus pecados. Foi um dos motivos. E a outra, a profecia de Malaquias, tá? Ela se encaixa mais na vida de Elias como a segunda testemunha, que precede a segunda vinda de Cristo. Sim, Até porque lá, até quando profetizou, Elias já tinha vindo já. Sim. Tá? Então, essa profecia de Malaquias, ela se encaixa muito mais na segunda vinda de Jesus. Realmente, Jesus não vai vir antes de mandar suas testemunhas. Uma delas, pelo o currículo que nós lemos na aula passada, se encaixa perfeitamente a Elias. Tá? Então, Elias vai vir realmente, mas ele não vai vir aqui para contar quem é Cristo, mas para fazer o papel que é da igreja, que não vai estar mais aqui pelos primeiros 3 anos e meio. É através do testemunho de Elias e Moisés que os 144 mil judeus, tá? 12 mil de cada tribo, vão fazer o papel depois dos últimos 3 anos e meio. É eles que vão despertar o grande avivamento dentro de Israel, principalmente quando o anticristo quebrar o acordo de paz. Tá? É muito confuso, ficou claro tudo aí? Ficou claro. A gente vai encaixando as peças, tá? O Apocalipse é assim mesmo. É porque seria difícil para Israel, que é o centro do problema ali, e quem iria sofrer mais, se reconhecer nessa situação. É muito complicado. Então, para eles, tá tudo bem. Eles só vão reconhecer, depois que eles viram a besteira que ele fez, fizeram, passar pelos últimos 3 anos e meio, a palavra diz que eles vão estar cercados, lá no Vale de Amargedon, as nações todas em volta, pronta para dizimar eles. Então eles vão clamar ao Deus do céu. E aí Jesus vai vir e com um sopro vai jogar o anticristo, o profeta, o lago de fogo eterno. Aí eles vão ver, quando Jesus fala aqui, ó, minha mão. Aí eles vão, era você! Quem vai fazer Só agora. um avivamento entre eles? Oi? Quem vai fazer um avivamento entre eles? Você falou? As 2 testemunhas pregam nos 3 anos e meio iniciais e faz um despertar das 144 mil, que são o povo judeu que vai fazer o papel da igreja depois, até ao fim da grande tribulação. Aí agora uma pergunta. Esses 144 mil, eles vão pregar só para os judeus para convencer mais judeus, ou eles vão convencer várias pessoas de várias nações que aquele era o Messias e ter salvação nessa situação? Eu acredito que esses 144, apesar de serem judeus, estarem fazendo o trabalho dentro da nação judeia, isso vai espalhar pelo mundo inteiro. Até porque, como já tinha comentado, a gente está vivendo numa situação que hoje as coisas não ficam mais como na era dos profetas. Então, vocês vão ver tudo que está acontecendo. Lembra que as 2 testemunhas foram mortas, ficaram em praça, mas João falou que o mundo inteiro estava vendo. Está vendo como? 3 dias morto lá, ninguém bota a mão, tá? Provavelmente Deus colocou um anjo lá do lado. Eu não falo, eu estou conjecturando. Mas o mundo inteiro está vendo. Está vendo como? Da mesma forma que vão nos ver aqui depois. Ó, tá? Então, esses 144 mil são judeus, tá? Judeus castos, inclusive, a Bíblia deixa bem claro. Né? Virgens, para falar o português claro, vão pregar o evangelho. Isso provavelmente vai se espalhar pelos 4 cantos da terra. Eu de um aluno que estava assim, de um aluno que falou, rapaz, será que um de nós vai estar lá também? Não quero estar aqui, não. Eu acho que a André sabe quem foi que falou. Tá? Nem quero. Nós estamos estudando, vivendo situações aqui, deixa eu ver como é que está o nosso tempo, que nós não estaremos aqui, tá? Nós somos defensor do pré-tribulacionista, eu pelo menos acredito assim, de vários indícios que a Bíblia mostra que nós seremos arrebatados antes, tá? Um dos que eu mais gosto de usar é o seguinte. Não, eu falei que esse aluno tinha falado que, tipo assim, será que um de nós seria uma dessas 144? Tá? Primeiro, tomara que nós estejamos aqui, eu espero que vocês também não. Mesmo assim não, são exclusivamente judeus. Testemunho de Jeová. O Testemunho de Jeová já faz uma outra alusão completamente diferente em cima disso daí. Então, um dos grandes motivos de a gente não estar aqui, porque logo após o arrebatamento vai acontecer 2 grandes eventos, né? Um deles é a boda do Cordeiro, que é justamente o casamento
do noivo com a noiva. Noivo Cristo com a noiva igreja. Então não faz muito sentido eu imaginar que o noivo vai casar com a noiva, mas falar, ó, primeiro, antes de a gente casar, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar você tomar uma coça aqui por 7 anos, aí depois você vem pra cá que a gente casa. Não faz sentido. Então, ó, vou te buscar depois você tomar uma surra aqui embaixo, tá bom? Você vai passar por uma grande tribulação, aí depois a gente casa. Já foi preparado a vida inteira, né? Já morreu. Não, entendeu? O noivo Nesse casa caso, a antes. noiva diz até não no Pelo casamento. amor de Deus, gente, fala o menor sentido. Não, desisti. Vou deixar a igreja tomar uma Pode ir. coça A aqui sua na já grande foi tribulação. preparada a vida inteira, vocês aí vai ficar mancadinho. Não Tem faz amor muito que dure sentido. nessa situação. Então, não faz muito sentido, dentre vários outros aspectos que a gente já viu aqui, que a princípio mostra que a gente sai antes. Mas a gente costuma dizer, mesmo para aqueles que não acreditam muito, a gente fala assim, esteja pronto para quando Jesus chamar. Tá? Independente se for antes, durante ou no fim. Eu creio fielmente, pelo pouco que eu estudei de Apocalipse, que a gente vai antes. Vários indícios. Mas para quem não acredita, pode ser amanhã, então fica preparado, porque na hora que ele chamar, você tem que estar pronto. Tá? Então nós estamos vendo aqui de uma estátua que vai operar milagres, que vai falar, tá? E aqui, ó, no versículo 16 para finalizar, e faz a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, que lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que não possa comprar, vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, quem vai implantar o sinal da besta? O falso profeta. Tá? Diante de tudo que ele mostrou, ele vai sugerir. E ele está deixando bem claro aqui, ó, no versículo 16. E faz todos, pequeno, grande, rico, pobre, livre, servo, ou você vai ter uma marca na mão ou na testa. Só comercializa com isso. Se não tiver, não compra, não vende, não come, não vive. E se receber essa marca, seu nome do livro da vida, ó, na mesma da hora. E aí? Mas as pessoas vão ser imortais mesmo nessa época? Porque fala que elas não vão morrer, né? Aqui, Que elas vão procurar a morte e não vão morrer. mas isso não soar da sexta trombeta. Vai ter um período Nada já da sexta trombeta. Aqui já não estamos num período parentético, explicando o aparecimento, por exemplo, do anticristo. O anticristo aparece na abertura do primeiro selo. Tá? Ele aparece apenas no primeiro selo. Então o que o Apocalipse está vindo para você aqui? Está indo lá no início da grande tribulação. Na última aula já estava chegando quase no final. Depois nós vamos voltar aqui pelo derramamento das taças. Cuidado, porque o livro não é escrito em ordem cronológica. Às vezes ele vai e volta. Isso que está acontecendo aqui está dentro da grande tribulação. O anticristo aparece logo no início. Abriu o primeiro selo, saiu o cavaleiro do cavalo branco. Aí já é a autoridade do anticristo. Tá bom? No soar da sexta trombeta, que saiu aquele enxame de gafanhotos gigantes, lembra que a gente conjecturou que são demônios? Ali, por aquele período, Deus permitiu que a morte não tivesse poder. Por quê? Porque o cara estava sofrendo tanto que ele preferia morrer. Mas não, você não vai morrer não. Mas logo depois, quinta trombeta, perdão, na sexta trombeta que ele libera os anjos que estão no norte e no sul, ele já mata uma parte da população. Aí a morte já tem autoridade para vir de novo. E nesse período aqui a morte está aí. Tanto é que o próprio anticristo morre e depois volta. Morre no poder em morte. Tá? Aqui, inclusive, se você não receber a marca na mão, gente, eu estou conjecturando, tá? Pelo amor de Deus, hein? Na mão ou na testa. Tem gente falando que pode ser já um PicPay. Ué. A gente já ouviu de tudo. Em primeiro lugar, isso aqui, assim, o que eu imagino, tá? É uma marca, né? Uma espécie. O que mais se adepta isso aqui é um nanochip, que já aparece por aí. Vai ser colocado na mão direita e a opção de colocar na testa, porque nem todo mundo tem os membros, né? Na mão é o mais comum. Você vai pagar alguma coisa, vai fazer só isso aqui. Passa a sua mão, você vai ter um microchip
Bom, né? Que horror. Que horror. Entendeu? De Que horror. jeito, você não vai estar aqui não, tá? Mas é bom entender como é que faz as coisas. Você passa, do mesmo jeito que você passa o celular hoje para pagar, você vai ter mais A é o microchip. tecnologia, ela tá... Coisas que a gente só via em filme, a gente está vendo a olho nu. E existe Ontem, isso, tá? ontem eu fui entrar na Vale, aí tinha a roleta e tinha as câmeras lá na frente. Falei, estão filmando em segurança. Aí eu parei pra menina tirar a temperatura com aquele que estava na mão. Sim. Quando eu olhei, eu falei, não, infravermelho na câmera. Quando eu olhei, já viu aquele filme do Predador que parece só a parte, como é que fala, do... Câmera térmica. Uma câmera térmica. Aí eu fiquei olhando as pessoas entrando, ela mostra certinho o calor e já a mesma temperatura, já rápido. Aí você já se sentiu pedrador. Eu falei, rapaz, isso aí... Só faltou a... Como nem Uma escapar. safari, né? Cabelo Nossa. safari. Hoje eu vi no jornal que as pessoas já estão assaltando, eles estão com a maquininha, essas maquininhas, aí ela consegue roubar um cartão dentro da bolsa, Consegue. ela já consegue digitar lá e roubar o crédito Sem do a cartão, pessoa... do cartão que está dentro da bolsa. Sim, já Cuidado. vi isso, Esses já vi. cartões que funcionam por aproximação. Aproxima e Esses já... cartões que funcionam por aproximação, eles já criaram um mecanismo de Isso roubar. aí. Porque não necessita da sua senha. Agora, essa questão Sem da senha, máquina sem da nada. testa, você colocou, a pessoa vai passar a mão. A outra, tipo assim, como ela tem na testa, a Também, tendência só é o fazer a quê? leitura. É que ela vem aí. Encoste. Também. E Tá? aí, isso aqui, esse movimento, significa o quê? Reverência. Reverência. Tá? De qualquer forma, a Bíblia vai deixar bem claro lá na frente que quem receber essa marca, seja na fronte ou seja na mão, não tem direito a ter o nome no livro da vida. Mas aqui também está dizendo que você não faz nada sem isso. Então, as pessoas que ficarem aqui nesse período e quiserem sobreviver, gente, vão ter que viver de escambo. Mas acho que Tá? aqui também Tipo assim, ó, Acho que eu te dou uma pera, você me dá uma banana. Eu vou lá e pinto a sua casa, você vai lá, a gente vai fazer troca. É o único jeito de sobreviver. Eu acho que eu já li na Bíblia uma parte assim que fala também, mas que Deus vai providenciar, né? Pra essas sim. pessoas. Como na Deus época vai de Elias, né? providenciar todos Ficou aqueles que sustentado não a pão e aceitaram a água. vida deles. Claro, É, todas não as tem pessoas que que escolher. tomaram no teu coração, da minha forma que Daniel Deus vai escolher. preferiu não se contaminar mesmo, estando dentro do Não, Império mas aí Babilônico, acontece. aqui, Mas é uma minoria em relação ao Então, mundo. mas Né? eu tô falando. Mas Nesse vão morrer. período, olha só, Morrer. nesse período, como é que vai vir essa providência? Sendo que nesse período aí, o Espírito Santo estará ausente. é muito mais difícil. Mais difícil, mas quem tem fé... Mas você vai ver aqui que mesmo com a ausência, Deus nunca deixou o mundo desamparado. Sim. Nós vamos ver aqui no capítulo 14, inclusive, que até anjo vai proclamar o Evangelho. Vai dar até o anjo para proclamar o Evangelho. Tá? Então Deus preparou as duas testemunhas. Nessa época você vai ter 144 mil pessoas pregando. A igreja não dá, o Espírito Santo não dá, realmente é muito mais difícil convencer o homem do pecado. Tanto é que sempre no final de uma catástrofe missionária por Deus, o pessoal, em vez de dobrar o joelho, blasfemava. Entendeu? É muito difícil. Por isso que, infelizmente, o que a gente tem que fazer hoje é: vai na segunda vinda, na primeira chamada, não vai na segunda não, gente. Misericórdia. É igual com Não deixa pra ir depois não, porque o negócio é complicado, tá? Esse vírus terrível também, ver as pessoas dobrar o joelho e clamar a Deus. Sim, Tentar ficar tá. aí fazendo piada na internet, né? Toda essa parte de pandemia, entendeu? Já é foi Deus que mandou. Não necessariamente, mas que permitiu. Tá? Existe Na verdade, sempre ao longo dos séculos Tudo tiveram é- grandes tudo é crises, permissão tiveram, de Deus, sim. né, por exemplo, a peste bubônica, sei lá, a gripe espanhola, sempre teve ciclos disso aí. Sempre. Entendeu? Tá? Mas essa, no especial, você vê que ela atingiu uma parte da população mundial muito grande. E o mundo praticamente se estacionou em cima disso daí. Então, Deus está dando algum sinal, principalmente para a igreja. Tá? Está praticamente, hoje em dia, eu estava lendo uns estudos, o mundo evangélico tem produzido 5, 6 vezes mais conteúdo digital do que antes da pandemia. Tá? Deus praticamente está falando para nós assim: eu tive que parar o mundo para você entender que você tem um recurso para alcançar o mundo inteiro e não está usando. Por quê? Só tem 4 paredes. Porque a palavra diz, né? E tipo, todo mundo pregar o evangelho. Não precisa sair pelo todo mundo não, aqui, ó. Estão pregando o evangelho para o mundo inteiro. Ponto.
Agora Deus precisou parar o mundo. Fora, Isso aí é. não, fora. Deus precisou parar o mundo para fazer a igreja entender. E Não. tipo, todo mundo pregar o evangelho. Pronto, tô fazendo. E fora aqueles que não pregavam dentro de casa, né? Pregava na igreja, mas a família, um monte de gente da família que ele não visitava, que ele não evangelizava, e estava ganhando todo mundo na igreja, mas a família se A preocupava. palavra de Deus diz que antes dele voltar, o mundo inteiro ouviria a palavra. Está ouvindo. Haveria um grande avivamento. Você não tem noção das pessoas que estão se convertendo depois que as igrejas começaram a fazer live. Amém. Os desigrejados que começaram a procurar um caminho. Nessa vez vocês vão ver isso. Às vezes o pessoal está esperando um grande avivamento aqui, esse avivamento está acontecendo na rede social. O cara que me trouxe de Hugo, ele disse que tem um amigo dele de infância, ele ficou aqui 3 vezes. Bruno. Esse amigo dele que se chamava Bruno alguma coisa. Ele falou que depois que ele fez esse curso de teologia, esse amigo dele, que ele está pregando, fazendo lives. Sim, entendeu? Então, tudo tem propósito de Deus nisso daí. A pandemia é um dos motivos, provavelmente é para que o nome as coisas se abrissem. Por quê? Porque nós estamos muito próximos. Gente, o cenário está pronto, como eu tenho falado, está ali. Entendeu? É um acordo entre Israel e Palestina, a divisão dali, um monte para construir o templo, acabou. Tá? Acabou. Pode começar a esperar, que aí é questão de contagem. E levantar um templo, gente, hoje no recurso que o povo tem, Israel tem, e tem muito, e os utensílios do templo estão todos prontos, tá? Em visita lá em Israel vai ver lá a menorá, vai ter a mesa da propiciação, está tudo prontinho, a veste do sumo sacerdote, tudo pronto. Só estão esperando construir o templo. Tá? E aí começou tudo. Tá? Então, nesse caso aqui, o sinal, a marca da besta, no 666, o número 6 é o número do homem, tá? O número 7 é o número de Deus, o número 6 é o número do homem. Talvez há muito misticismo em volta desse número 666, vou nem entrar em muitos detalhes, mas o importante é que ele é ligado ao número do homem, provavelmente 666, porque o homem é corpo, alma e espírito. Mostrando a indicação, pelo menos a linha que eu acho mais aceitável da explicação do porquê dos 3 6, tá? Trazendo aí justamente a tricotomia humana. Você vai ver um monte de história da carochinha sobre o número 666. Tá? A que eu acho mais plausível é justamente, primeiro, que o 6 é o número do homem, foi criado no sexto dia. É engraçado, por exemplo, é dificilmente como você vê questão de números aqui. No mundo aqui, que alguém coloca 666, por exemplo. Eu nunca vi, por exemplo, um candidato a vereador, deputado com 666. O pessoal. Porque, tipo assim, todo mundo conhece, né? Quando você coloca o número repetido, fica mais fácil para a pessoa votar ali. Entendeu? Só. 1, 2, 2, 2, botar logo 666? 2, 2, 3, 4. Agora, 66, ninguém coloca. Todo mundo conhece essa história. Até quem não crê sabe que é a marca da besta, entendeu? Do chip. Então, na questão desse sinal, tá? Na minha humilde opinião, tá mais para um nanochip que vai ser implantado aí, provavelmente subcutâneo na pele, né? É fácil de fazer isso hoje. Em muitos países já possuem isso. Estados Unidos tem protótipos avançadíssimos disso daí. Tudo gera, como eu falei, para papel, dinheiro, isso não vai existir mais. Então é tudo no chip. Tá? Tudo no chip. O anticristo vai implantar isso tudo aí pra gente. Então esses são os 2 grandes personagens da grande tribulação, né? O anticristo, a besta que surgiu do mar, e o falso profeta, a besta que surgiu da terra. Eles vão andar concomitante, junto com a serpente, farão então a trindade satânica aqui na terra. Enquanto a verdadeira trindade vai estar sendo adorada pela igreja nas bodas do Cordeiro, tá bom? O texto 3 agora vai trazer um assunto parentético, tá? A explicação de algumas situações que vão acontecer entre alguns intervalos, tá? Aqui eu já vou mais, o texto que está mais resumido, que a gente lê o capítulo 14 todo. As 2 bestas, eu fiz pela Bíblia, que ela dá um pouco mais de detalhe. Você vai ver na página 141, que o capítulo 14 resume 7 eventos. Gente, o número 7 aparece no Apocalipse, se eu não me engano, mais de 50 vezes. Tá?
indicando a perfeição de Deus. São 7 trombetas, são 7 cartas à igreja, são 7 espíritos. Se eu for contar o número 7, ele aparece mais de 50 vezes, mostrando a perfeição de Deus. Em compensação, o número 6, que é do homem, só na marca da besta. Tá? Então ele fala desses 7 eventos que vai tratar o capítulo 14. Ele vai ver um grupo de remidos triunfantes no Monte Sião. Você vai ver Deus se referindo ao Monte Sião em algumas passagens, tá? Como em Hebreus, tá? Falando muito da visão celestial, do próprio céu. Tá? Então, os remidos no Monte Sião seriam os salvos. Um anjo proclamando o evangelho eterno. Tá? Vai ter aqui um anjo pregando a palavra de Deus. Então, vamos ver como é que ele vai fazer isso daí. Depois um outro anunciando a queda da Babilônia. Babilônia, no Apocalipse, ela tipifica o reinado do anticristo. A Babilônia sempre tipificou o reinado de Satanás. No caso aqui do Apocalipse, é tipicamente o reinado do anticristo, e esse anjo vai anunciar, está acabando. Tá? E depois um anjo anunciando o julgamento dos adoradores da besta. Quem? Aqueles que receberam a marca, ou que adoraram a sua imagem no templo. E depois vai ter uma mensagem de bem-aventurança aos mortos no Senhor. Tá? Alguém tinha me perguntado se o pessoal vai morrer. Provavelmente, muitos vão morrer. Você vai receber a marca? Tá? Você nega Jesus? Nega não. Então, corta a sua cabeça. Melhor morrer assim. Mas nem todos vão querer. Entendeu? Como o próprio falou, o Espírito Santo não vai estar aqui para convencer o pecado. Ninguém está querendo morrer, perder, ser degolado. Mas aqueles que morrerem, se você vê a abertura do 5º selo, ele tem uma visão de almas que são depositadas embaixo do altar do Senhor. Quem são aquelas almas? Uma vez que houve o arrebatamento, os mortos ressuscitaram, a igreja subiu, e porque tem alma embaixo do altar do Senhor ainda? Somos mortos durante a tribulação. Que estão lá embaixo do altar. E aí eles olham para Deus e falam: Senhor, até quando não vingas o nosso sangue derramado? Aí Deus liga para ele e fala: descansa mais um pouquinho, tipo assim, calma aí, não acabei ainda, relaxa, vai chegar a sua hora. Eles recebem vestes novas, estão repousando, mas eles não estão com a igreja nas bodas, porque foram mortos durante a grande tribulação, tá? Então, aqui é uma mensagem a esses: muitos vão morrer no Senhor. E não só judeus não, muitos crentes que se dizem crentes, mas que não levam a vida de santidade ao Senhor, na hora que a trombeta tocar para o arrebatamento subir, fala: aí, cadê o povo? E por que eu estou aqui? Depender de uma segunda chance, né? Tem, mas eu sempre repito, vai na primeira. Vai na primeira, deixa para a segunda não. Essa parte aí, Tá. Já conjecturei por si. Assim, você falou dessas almas, falando até quando? Eu conjecturava um tempo atrás que era os próprios, digamos, apóstolos, profetas que... Não, porque na abertura do 6º selo, o arrebatamento já foi. Então eles já foram resgatados, já estão na boda, já receberam o seu galardão. Ó, Apocalipse capítulo 6, versículo 9, assim: havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Sim. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Tá? Esses são os mortos na grande tribulação. Normalmente os profetas, os apóstolos, eles foram mortos. Foram, mas já ressuscitaram nesse andar da carruagem aqui. Eles já não estão mais como almas guardadas por Deus, mas já tiveram seus corpos glorificados e já estão junto com nós esses lá. Aí é só que morreram na grande tribulação e morreram por amor de Cristo, judeus e gentios. Até porque no próprio capítulo 14 o próprio Senhor fala que vai haver uma ceifa dos gentios. Então muitos vão se converter, e uma ceifa em Israel também. Ou seja, Israel, muitos dos judeus também não vão se dobrar perante a besta. Então, aí o livro vai trazer uma explicação sobre cada um. Então fala aqui, ó, os remidos triunfantes no Monte Sião. Tá? Ele fala aqui, ó: e olhei e eis que o cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito seu nome e o nome de seu pai. Sião, independente de sua conotação terrena, é um dos nomes simbólicos do céu. Como eu expliquei, isso encontra-se em Hebreus.
quase todas as vezes que menciona Sião na Bíblia, Deus demonstra o grande amor e afeição, e isso é muito significativo nessa visão onde ocorre a única menção de Sião em Apocalipse, tá? Então ele vê um grupo de remidos em Sião, tá? Sião aqui está literalmente falando do céu, tá bom? Aí vai falar, deixa eu ver se falam mais aqui, do anjo proclamando o evangelho, no 2, lá na outra página, tá? Ó, um evangelho eterno, trata-se de um anjo, mesmo mensageiro da misericórdia de Deus, mesmo em meio dos juízos, grandes dias, Deus chama pela última vez ao arrependimento os habitantes da terra, que naquela época não serão tantos como se pensa. Até porque a gente já viu alguns cataclismos para trás, que morreu uma terça parte da população, aí foram muita gente. Eu acho que vai ser menos pessoas na população. Até porque, vamos conversar um pouco aqui, ninguém vai estar preocupado em procriar nessa época. Não, o pessoal está preocupado em não morrer. Ou então querendo morrer para poder fugir disso. Evidentemente, a população da Terra vai ser... Primeiro, gente, fomos arrebatados. Só aí não vai pouca gente, não. Vai muita gente. Aí vem todos aqueles cataclismos que nós estudamos. Tanto na Terra, que apesar de ferir a Terra, mata muita gente, tanto na própria população. Mas sim, não vai ter tanta gente assim mais não. É isso que eu pensei que nós estávamos falando, tinha falado do Chicago Ness, quando eu trabalhar. Eu pensei isso, eu estava vendo a natalidade, pensou uma mãe com um bebezinho lá e... Jesus fala, ai daqueles que estão para dar luz, né? Sim. Jesus falando naquele sermão lá, ai daquelas que estão para dar luz. Não vai ter gente, não vai ter criança, né? Oi? Não vai ter criança. Olha, eu assim, eu creio que a criança ela é toda guardada pela inocência, né? Provavelmente aquelas que perderem a vida nesse período, né? O próprio Senhor vai colher as suas almas e vai guardar. Mas por isso que assim, não é o melhor momento para se ter filho, vamos dizer assim. Principalmente né, nesse período aí, crianças, então... Mas se agora já está complicado ter a filha, você imagina esse período. Tá? Então a gente vê aqui, por exemplo, uma das poucas vezes você vai ver um anjo proclamando o evangelho. Tá? E aqui o autor ele até denota a preocupação de Deus sempre trazer o povo ao arrependimento, mesmo diante do seu castigo. Então ele vai trazer, inclusive, tem um anjo pregando a palavra de Deus. O povo não se arrepende. Nossa. Tá? Depois de tudo que eles viram e sofreram, tem um anjo proclamando o evangelho eterno. Você dá borracha. Não tem jeito, entendeu? É complicado. Tá? Dissemos atrás que Deus nunca ficou sem testemunho e naqueles últimos dias até um testemunho angelical se ouvirá na terra. Então, até anjo, né? Vai ter um anjo aqui específico para poder fazer também com que aqueles que ainda estão vivos, que não são poucos, né? São poucos na hora, se arrependam antes de ser tarde demais e não deixe a marca da besta tomar posse, tá? Depois o 3 aqui ele vai falar que um anjo anuncia a queda da Babilônia, tá? Surgiu-se outro anjo dizendo, caiu a grande Babilônia, o que tem dado a beber todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. A referência aqui é a futura cidade da Babilônia. Tá? Normalmente Babilônia ela sempre vai tipificar o reino do anticristo ou de Satanás. E aqui o anjo está falando, vai cair, está chegando na hora. No finalzinho da grande tribulação, que infelizmente vai para a próxima lição, você vai ver o Senhor Jesus vindo e ele não vai ter, ou alguns falam aí de uma grande batalha, do armário, nada disso. Pronto, vai o anticristo e fala o profeta para o lado do fogo, acabou, gente. E o resto das nações que estiverem ali contra Israel vão ser dizimadas. Ele vem, instala o seu reino milenar e ponto. Eles não tem que pelejar contra Satanás, contra ninguém não. Acabou. Tá? O que ele teve que vencer, ele venceu na cruz. Tá? Ele tem poder e a palavra diz, com um sopro da sua boca, ele vai salvar Israel de ser destruída. Porque a palavra vai ver que Israel vai estar né, no vale de Amagedon ali, ou de Josafá, como fala, as nações estarão cercando ela, ela não vai ter para onde fugir, e aí elas vão clamar aos deuses do céu. É nesse momento que Jesus vem, e com ele a igreja. O apóstolo Paulo, ele procurou explicar isso para os judeus, acho que sim, fala, em 2 Tessalonicenses também fala bem do que a gente está falando aqui, principalmente do anticristo, que ele vai sentar, ele vai querer sentar no trono de Deus, igual eu falei, eu sou eu mesmo, hein?
Então você vai ver aqui a primeira e segunda Tessalonicenses, Paulo fala muito bem também sobre essas situações. E esse anjo ele só está prevendo aquilo que já estava escrito. E o reinado de Satanás, ele vai ter o período dele aqui na Terra, infelizmente, vamos dizer assim, mas isso tem início e fim. São 7 anos, 3 anos e meio de uma falsa paz, 3 anos e meio de uma tribulação onde o mundo nunca viu, nem os dias de dilúvio. Tá bom? Aí você vai ter o julgamento dos adoradores da besta, né, falando que um anjo anuncia um juízo. Esse juízo, também vocês vão ver na próxima lição, que é chamado o trono branco. É quando Jesus vem julgar as nações no fim do milênio. Aí ele vai fazer o julgamento das nações. E como um juiz, que hoje é nosso advogado, mas nessa percussão aqui ele vai estar como juiz. Ele não vem mais interceder. A sentença, inclusive, já está determinada. Ele só vai dar o veredito. Você vai para o inferno, tá? Mas cada um, inclusive, até no próprio inferno, ele vai ter níveis de sofrimento, tá? Você imagina, por exemplo, a pessoa que, sei lá, às vezes tirou a vida de uma pessoa, o pecado, não se arrependeu por isso, não confessou a sua culpa, que Deus perdoa, tá? Foi condenado ao inferno, beleza, tá? Vai pagar o mesmo preço que Hitler. Não. Se fosse assim, Deus seria justo, né? Que vão para o inferno, vão. Tá? Mas até no inferno, entendeu? Há até níveis de sofrimento. Tanto no céu quanto no inferno vai ter níveis diferentes. No céu vai ter níveis de recompensa, como a Galardão. gente viu, né? Que é o galardão, né? Ou a coroa, como falam. Não é justo, né? Vamos falar aqui até do próprio profeta Elias, que sofreu enquanto Deus não arrebatou daqui, ganhar a mesma coisa que o ladrão da cruz. Se arrependeu aos 48 segundo tempo, não é para o inferno também. Não. Então, tanto no céu quanto no inferno, há níveis de dádivas. A gente conjectura, inclusive, eu não vou falar muito do milênio, que é da próxima aula, eu quero fechar aqui, mas como Cristo vem reinar na terra por 1000 anos, em Jerusalém, ele vai colocar o centro do seu domínio. Ele vai reger dali. Mas as outras nações vão precisar de governantes, não vão? É. Claro. Quem vai governar as outras nações? Pode ser um grande líder de um grande país aí, dependendo do nível de galardão que você receber no céu. Aqui na terra. Ou você vai ser você vai trabalhar, não vai ficar à toa não. Tá? Entendeu? Dependendo do galardão que você receber por Deus, você vai ter uma hierarquia no reino milenar de Cristo. Isso é uma conjectura interessante. Porque Jesus vai governar tudo de Jerusalém. Mas as nações vão até Jerusalém buscar Jesus. Mas Jesus tem todo um aparato da igreja para poder estar com ele aí. Tá bom? Então você vai ter o julgamento dos adoradores da besta, que na verdade o veredito está dado em inferno. Esse julgamento apenas vai mostrar ali o grau da sentença, né? Como a gente até brincou na aula passada, não cabe recurso. E nem tem progressão de pena. Ali já era. E o nosso juiz, que hoje é nosso advogado, mas aqui ele já vem como juiz, bateu o martelo, já era. A quinta é a mensagem da bem-aventurança dos mortos do Senhor, aqueles mesmos que nós falamos que estavam descansando até então, eles vão ser chamados então para voltar. E vão haver 2 ceifas, tá? Uma ceifa dos gentios, ou seja, o povo que não crê em Deus, Deus ainda vai colher muito para si durante a grande tribulação, e a própria ceifa de Israel, muitos vão perder a vida, mas não vão se dobrar ao anticristo. Então todo o capítulo 14, ele, na verdade, ele fala situações que ainda vão acontecer, ou que estão acontecendo naquele período parentético, né? Um parênteses entre uma coisa e outra. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui interessante. E nós vamos para o texto 4, que é as últimas pragas, chamadas das 7 taças do Apocalipse. No derramar das 7 taças, então, termina a grande tribulação. Tá? É o texto de número 4. Você vai ver aqui no quadrinho aí o indício do início disso daí que eu vou fazer. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos tendo 7 últimos flagelos
pois com esse se consumou a cólera ou a ira de Deus, como traz algumas traduções. Vamos ver o que cada taça traz, tá? Não vai dar para a gente fazer a leitura bíblica dela por causa do tempo, mas a gente explica um pouquinho o que acontece quando Deus derrama uma dessas taças, tá? A primeira, tá lá no capítulo 16, versículo 2, vai trazer contaminação de úlcera, chaga, câncer a todos os adoradores da besta. Então as pessoas vão começar a ficar muito doentes. E não é uma gripezinha não, tá? São praticamente aí úlceras, aí, grandes machucados que podem ser tanto internos quanto externos. Praticamente um câncer. A todos! Não está falando a terça parte não. Todos que adoraram a besta. Essa é a primeira taça. Então todos que tiverem a marca ou que se depuraram contra diante daquela imagem vão começar a sofrer de úlcera. Vai falar. Taça, ela simboliza juízo e ira de Deus. Uhum. Quando Jesus no Getsemane ele fala, passa de mim esse cálice sem que eu beba, ele referia-se a uma punição, uma ira que Deus estaria sobre a humanidade que estava sobre ele na relação ao pecado? Ali Deus... É um simbolismo parecido com esse? Sim, porque aquela taça ali era a ira de Deus que vinha sobre ele. Sobre ele, sobre que seria ele que viria para a humanidade e ele se exportou. A sua parte 100% homem, ele está praticamente falando assim, pai, tem outro jeito? Não tem, então eu estou aqui para o que der e vier. Vou falar um português capixabês aqui. No literal, né? Então, No literal seria isso. Passa de mim esse ira. Passa de mim, tem como passar sem que eu beba dele? Você passa a parte. Tem outro caminho? Não, a parte. Jesus sabia que não. Mas a gente lembra que Jesus também tinha sua parte humana, tá? Ele sofreu muito. Desde o jardim do Getsemane, quando ele derramou sangue ali, suor por sangue, ali já a pressão dos nossos pecados estava muito forte. E nesse momento, a gente crê num Deus trino, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Sempre foram um só. Desde a criação, a própria palavra diz que no princípio era o verbo estava com Jesus, sempre esteve com o Pai. Mas na cruz ele bradou uma vez, né? Quando diz, Eli, Eli, lama sabachthani, quando diz, Deus meu, por que me abandonaste? O único momento que pai e filho se separam, em toda a eternidade. Porque o meu pecado já estava sobre Jesus ali. E Deus não podia mais estar... Já tinha bebido da taça. Já tinha tomado da taça da ira de Deus. Em toda a eternidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito nunca se separaram. A não ser naquele momento na cruz. E aí naquele momento, Jesus, ainda homem, ainda Deus, ele clama. O Senhor me abandonou. Ele sabia que eu tinha que passar por isso. Deus meu, por que me abandonaste? Deus tirou toda a sua presença. E o filho ali morreu sozinho. Por causa de mim, por causa de vocês, por causa de todos nós. Então a taça, ela realmente denota uma ira de Deus. Jesus teve que beber dessa taça. E agora 7 taças aqui serão derramadas sobre a terra. São os últimos. A primeira traz úlceras ou chagas, depende da tradução. São grandes machucados que vão ferir todos os adoradores da besta. A segunda já vai ao mar, causando todo o mar em sangue, e não uma terça parte, como foi uma das trombetas, tá? Todo o mar se torna em sangue e acaba a vida marinha. Por isso que no final, vocês verem lá, Jesus vai fazer novos céus e novas terras. Também tinha que fazer, né? Ele destruiu tudo. Então, no mínimo, a gente tinha que construir tudo de novo. A terra vai estar devastada. Você vai ver no final de Apocalipse que vão ser criados novos céus e novas terras. Então vamos mais para frente. Então a segunda taça, ela... do mar, tudo, não tem Maria. Não é pouco oceano não, né? Não é pouco oceano não, tá? A terceira, ela já vem nos rios, na água doce, e também transforma em sangue. Então, você vai perceber que sem água não tem vida. E a terceira taça tira aí praticamente toda a fonte de água, seja ela marítima, onde traz alimento, seja ela doce, aonde é consumo. Os bichos me entendem direito, Nova Senhora, que realmente é preciso tudo ser destruído. Não pode ficar, digamos, nem um pouco
Essas 7 últimas taças aqui, gente, elas são relativamente muito pesadas, porque ela vai atingir realmente toda a vida e toda a parte da terra. Você vai ter a 4ª taça, onde o sol vai queimar praticamente as pessoas aqui vivas, tá? Diz aqui, refere ao sol queimar os homens pelo calor multiplicado. Então é como se tirasse toda a camada de ozônio e você não tivesse mais nenhum tipo de proteção. Hoje já tem um buraco, você imagina um buraco mais, mas sem toda a proteção na camada de ozônio. Então pessoas que vão morrer de sede, vão morrer de fome, vão morrer queimada. Tá? A 5ª fala de trevas, que vai vir na parte da terra, mostrando aí praticamente o ápice do reino do trono da besta, do reinado da besta, que já está chegando ao final. Então você imagina a terra, mesmo com o sol queimando, ela em totalmente escuridão. Tá? É algo assim, surreal. É o que vai acontecer. E a 6ª praga, ela ataca especificamente o rio Eufrates, tá? Que é um rio muito importante, é citado no Velho Testamento várias vezes, e esse rio ele vai aparecer de novo no milênio, tá? É um rio que mostra vida e tudo mais, e também vai secar, ele vai deixar de existir. E aí, nesse final de tudo, você vai ver Israel desesperada e as nações todas em cima dela, porque afinal de contas, quem quebrou o pacto com o anticristo foi Israel. Aí todo mundo vai partir para cima de Israel, querendo de alguma forma que o Deus de Israel desse uma conta disso tudo. Ela vai ficar cercada no vale de Amagedon e você vai ver então o Senhor trazendo livramento para Israel, acabando com tudo isso e iniciando o seu reinado milenar. Tá? Quando ele derramar então a 7ª taça, aqui diz aqui, agora eu vou fazer a leitura para vocês ficarem interessados, nessa 7ª taça você vai ver um personagem muito interessante, que é o arcanjo Miguel. Ele desce então e ele vai colocar Satanás, né, no prisioneiro por 1000 anos. E aí o anjo vai dizer, está consumado. Ou seja, Como Jesus disse na cruz. Ou seja, a ira de Deus foi derramada sobre a terra. E é nesse momento que Israel, aí já vou adiantar um pouco mais para frente, né? Lá no vale de Amagedon, perto do monte de Medigo, Israel vai estar cercado com todas as nações praticamente enfurecidas, porque a princípio o mundo vai começar a entender que tudo isso sobreveio por causa de Israel, e achando que talvez tomando algum partido as coisas se resolveriam. Aí você vai ver a vinda de Jesus, né, a segunda vinda, onde ele põe os pés sobre o monte Sião, fende o monte em 2, ali ele acaba, o Satanás é preso, mas o falso profeta e o anticristo é jogado no inferno, né, no lago de fogo e enxofre, com o sopro da sua mão. E ali, a partir daí, começa o reinado milenar de Então Cristo. a crise realmente vai começar após a quebra do pacto. Sim, até isso ela tem uma falsa paz. Falsa paz. Quebrou o pacto. Agora você falando aí que o povo ia se juntar contra Israel achando que ele era culpado de tudo, me lembrou do Jonas, né? Porque Jonas é uma representatividade de Israel, que não queria pregar para o povo, se achando o melhor, que o povo era ímpio, e no final do barco achavam que ele era culpado de lançar ele para fora do barco. Também. Ele é um simbolismo de Israel. No final aqui, lá na página 148, o comentarista dá parece interessante aqui, ó. Portanto, não adianta lutar contra Deus, ou seja, nada do que vai acontecer não adianta se irar contra Deus. Resistir a Deus é perder a batalha. Ele vencerá de qualquer maneira e o homem terá que defrontar-se com ele. O melhor é fazer sua vontade, obedecer e servir com todo amor. Ele é digno. Um crente teimoso e recalcitrante, para fazer a vontade de Deus, também sofrerá muito até aprender que ele é o eterno vencedor.